EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 55. Pergunta número 55. EFT pode ajudar a pessoa que não aceita alguma parte do corpo? A pergunta original é um pouco mais extensa e diz o seguinte: EFT pode ajudar a pessoa que não aceita alguma parte do corpo, por exemplo, um cabelo crespo ou um nariz grande. Sim, EFT pode ajudar sem dúvida. Autoaceitação é o primeiro passo da prática do EFT. Se você prestar atenção, vai notar que EFT começa com autoaceitação. Começa com esta frase que é chamada de frase de preparação. Embora eu tenha este problema, eu me aceito profunda e completamente. Embora eu tenha este problema, eu me aceito profunda e completamente. O que isso significa? Significa separar o problema da própria pessoa. Não confundir o problema com a própria pessoa. E com isso você diz: eu não sou o problema. Eu tenho um problema. Eu não vou negar que tenho problema. Mas eu não vou me criticar. Eu não vou me condenar. Eu não vou sofrer por causa desse problema, porque esse problema não sou eu. Eu não sou esse problema. Eu me aceito profunda e completamente. O que significa aceitar? Aceitar significa simplesmente reconhecer a existência. Ou seja, eu tenho um problema e não vou negar o problema. Não vou negar que tenho problema. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou brigar com a realidade. Que eu tenho problema é um fato, mas eu não vou brigar com isso, porque toda vez que eu brigo com a realidade é uma briga perdida. Não brigar com a realidade significa não desperdiçar minha preciosa energia. É bom lembrar que aceitação não é sinônimo de concordância, não é isso. É apenas reconhecer a existência. EFT significa Emotional Freedom Techniques, técnicas de libertação emocional. Técnicas de liberdade emocional. O que isso significa? Significa que é um conjunto de técnicas, EFT é um conjunto de técnicas para se libertar das emoções negativas. Com EFT você fica livre das emoções negativas. Você fica livre da tirania das emoções negativas. Emoções negativas não vão mais mandar em você. O que isso significa? Basta você pensar em o que acontece com você quando está com muita raiva. Quando você está com muita raiva, não consegue nem pensar direito. Faz coisas que geralmente não vão trazer bons resultados. Você diz coisas que depois se arrepende. Por quê? Porque naquele momento você não conseguiu nem pensar. A raiva mandou em você. Então com EFT você se livra dessas emoções negativas. E você tem a possibilidade de pensar com mais clareza. Tomar boas decisões. Isso é liberdade emocional. Não é a emoção que manda em você. O que acontece quando a pessoa não se aceita? Lembrando que a parte física é apenas um dos aspectos. Poderia ser a aparência como um todo, a inteligência, atitude, sotaque, raça, classe social, condição econômica, nacionalidade,
poderia ser qualquer coisa. O problema de não se aceitar é que quando você não se aceita, vem as emoções negativas. Vergonha, raiva, tristeza. Quando você não aceita o seu nariz, que considera grande, pode ser que você fique com vergonha desse nariz grande, ou raiva de ter nascido com esse nariz grande, ou tristeza porque não tem dinheiro para fazer a cirurgia plástica, ou tristeza porque as outras pessoas olham para você diferente. Emoções negativas. Então, quando você não se aceita, você tem emoção negativa por causa daquilo que você não aceita. Agora imagine como seria se você não sentisse nenhuma emoção negativa por causa da sua aparência. Você se olha no espelho, você nota que o nariz está grande, mas nada mais que isso. Simplesmente o nariz está grande. Não vem acompanhado de nenhuma emoção negativa. Não tem raiva, não tem vergonha, não tem tristeza. É apenas o nariz grande. Ou seja, se você não tem emoção negativa, você não tem sofrimento. Como se faz EFT para um caso como esse? Primeiro você escolhe a parte do corpo que não quer aceitar. Nariz grande. Você focaliza essa parte do corpo. Pode se olhar no espelho, pode imaginar o tamanho do seu nariz. Em seguida, prestar atenção para a emoção negativa que vem em função dessa parte do corpo. Você se olha no espelho, vê o nariz grande e vem alguma emoção negativa. Pode ser vergonha, pode ser raiva, pode ser tristeza ou qualquer outra coisa. E você faz o quê? Você faz EFT para a emoção. Por exemplo, embora sinta muita vergonha por ter nariz grande, eu me aceito profunda e completamente. Depois de algumas rodadas, você não tem mais emoção negativa. O nariz continua grande, não mudou o tamanho do nariz, mas sua reação mudou completamente. Não tem mais vergonha. E você vai fazendo isso com todas as emoções negativas. Você elimina a raiva por ter esse nariz, elimina a tristeza por ter nascido assim. Quando você elimina todas as emoções negativas, o nariz grande é apenas um nariz grande, nada mais que um nariz grande. Não há problema nenhum. Você não rejeita o seu nariz grande ou qualquer outra parte do seu corpo. Quando você deixa de rejeitar, você passa a aceitar. Você não briga com a realidade. Ou seja, aquilo não incomoda mais. Você não fica perdendo tempo com isso. É assim que se usa EFT para aceitar aquela parte do corpo que você não queria aceitar. Obrigado e até o próximo.